Olá, vamos dar início ao curso de Segurança do Paciente, segundo a Organização Mundial da Saúde, da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos começar nessa primeira sessão com histórico, princípios e taxonomia. Quais são os objetivos dessa sessão? É entender por que e como surgiu a disciplina Segurança do Paciente no cenário da saúde e esclarecer a taxonomia peculiar adotada pela disciplina, com alguns termos, alguns muito utilizados no dia a dia, outros nem tanto, e alguns anglicismos, já que ainda é uma disciplina que tem origem americana. Eu vou dividir em 3 momentos: histórico, princípios e taxonomia. No histórico, então, um breve histórico, só para a gente se situar e saber onde é que tudo começou. E como tudo começou na década de 1990. Até 1980, quando se falava em segurança, nós estávamos nos referindo à segurança tecnológica. Se uma indústria oferecia segurança, era porque os seus equipamentos, as suas máquinas eram seguras, ofereciam alta segurança. Em 1990, isso muda, é uma década que dá origem ao termo cultura de segurança, ou segurança organizacional, ou seja, nos remete a pessoas e não só a máquina. Nos remete aos profissionais com uma cultura diferenciada, uma cultura que prioriza a segurança independente do seu principal processo. E o que aconteceu nessa década que deu origem a tudo isso? A grande tragédia de Chernobyl. A grande tragédia da usina nuclear de Chernobyl mostrou que aquela usina oferecia total segurança tecnológica, mas que a grande causa da tragédia, por incrível que pareça, para desconforto de todos, eram as falhas humanas. Pequenas falhas entre aqueles profissionais, entre os procedimentos daqueles profissionais, causaram a grande tragédia de Chernobyl. Bom, este ano, então, foi dedicado ao estudo, eles mergulharam no estudo dessas falhas humanas e desses procedimentos não seguros para entender o que realmente aconteceu, o que se poderia fazer. E então foi criado um termo, neste momento, chamado organizações de alta confiabilidade. Está aí o aviãozinho para mostrar que, dentre essas indústrias, a primeira que se apropriou desses conceitos foi a aviação, a indústria da aviação que se interessou em tornar os seus procedimentos seguros, os seus profissionais com cultura de segurança. Então, a organização de alta confiabilidade, termo cunhado em 1987, significa alguma indústria que prioriza a segurança em detrimento até mesmo dos seus próprios interesses objetivos. E que são tão complexos que talvez pequenas falhas podem levar a grandes tragédias, grandes catástrofes. Então, a aviação é uma delas, as próprias usinas nucleares também são, e muitas outras organizações. A assistência à saúde ainda não é. E a segurança do paciente vem com essa proposta de transformar as organizações de saúde em organizações de alta confiabilidade. A gente também mostra aqui a indústria da aviação porque a todo momento nós vamos nos remeter a alguns procedimentos que norteiam a aviação e que norteiam os princípios de segurança da aviação. Primeiro porque a tripulação e a equipe de saúde são equipes bastante similares, muito similares, e que a morte, ou os grandes acidentes podem ocorrer em ambas organizações. Não por outro motivo, muitos dos termos utilizados em segurança do paciente vieram da aviação, são usados pelos tripulantes.
E na saúde, quando isso começou? Na aviação começou em 87, né? 1987, ou década de 90. E na saúde, como isso começou? Começou no ano 2000. No ano 2000, com a publicação de um relatório bombástico com um nome bastante interessante chamado Errária Humano. Este relatório, então, fazia um profundo estudo sobre os danos causados pelas entidades de saúde, pelos hospitais. Ou seja, o quanto era arriscado um indivíduo ser hospitalizado e qual era a chance que ele tinha de ser vítima de um evento adverso. Demonstraram por números que eventos adversos significavam a 8ª causa de morte em todo o país. Isso foi um escândalo na época. E que superavam o número de óbitos por acidente de automóvel, CA de mama e AIDS. Mostrou mais ainda que a cada $7 que os Estados Unidos gastavam com saúde, ele gastava para recuperar os eventos adversos. Ou seja, ser internado, ser submetido a cuidados de saúde era muito arriscado, causava danos aos pacientes e até mesmo morte. Esse relatório, publicado pelo Institute of Medicine, um instituto americano extremamente respeitado, foi bombástico, foi escandaloso na época e motivou a que vários países começassem a trabalhar nessa direção para identificar qual é o panorama do seu país. E começaram a ver que não era muito diferente em todos os países da Europa e de outros continentes também, além do continente americano. Então, a Organização Mundial de Saúde faz um grande pacto entre os seus países signatários no mesmo ano de 2000 e lança a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. O que é a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente? É o pacto entre os países signatários da organização, o Brasil é signatário da Organização Mundial de Saúde, em que 13 áreas de atuação para mudar esse cenário no mundo todo, em todos os países. Então, essas áreas de atuação foram divulgadas para que os países, então, criassem as suas próprias diretrizes. E lançamentos de desafios globais, periodicamente, para que cada país também criasse as suas diretrizes e lançasse os seus relatórios de respostas, de resultados. O Brasil, então, em 2013, lança o Programa Nacional de Segurança do Paciente pelo Ministério da Saúde, muito semelhante às 13 áreas de atuação da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. Ele identifica 4 eixos de atuação. No eixo 1, prática assistencial segura, lógico. No eixo 2, envolvimento do cidadão na sua própria segurança. No eixo 3, inserção do tema no ensino. E o eixo 4, incremento de pesquisas. Ou seja, esses eixos tentam buscar todos os ângulos em que o paciente pode estar arriscado e que os profissionais de saúde devam se capacitar para evitar esses erros. Quais são os princípios, então, que começaram a reger essa Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, por conseguinte, essa nova disciplina? A Organização Mundial de Saúde formula esses desafios globais periódicos e identifica que eventos adversos ocorrem em 4 a 16% dos pacientes hospitalizados no mundo todo, com pequenas variações, mas é um número bastante grande. E que desses eventos adversos, desses danos causados pela assistência, 50% são relacionados a cirurgias. Então, a maior causa de evento adverso. E que mais da metade desses eventos poderiam ter sido evitados. Esses, então, são os grandes critérios para que norteiam, né,
o trabalho da segurança do paciente. A Aliança Mundial para a Segurança do Paciente já formulou 3 desafios. Em 2005, o primeiro desafio global foi uma assistência limpa é mais segura. O segundo tem a ver com cirurgia, foi lançado em 2007, cirurgias seguras salvam vidas. E em 2017, o terceiro, medicação sem danos. Vamos agora passar, finalmente, para a taxonomia, ou seja, o significado de alguns termos na disciplina. Não é uma tarefa fácil, uma vez que alguns termos já foram consagrados e outros ainda estão sendo introduzidos, de modo que nós vamos citar os mais comuns, os mais frequentes e que suscitam algumas dúvidas. Então, para começar, o que é segurança do paciente? Segundo a Organização Mundial de Saúde, segurança do paciente é a redução ao mínimo aceitável do risco de danos desnecessários associado ao cuidado de saúde. Ora, essa explicação é uma explicação que merece ser criteriosamente estudada, né? É a redução, portanto, não é zerar. Eu não pretendo abolir. A Organização Mundial de Saúde não tem a pretensão de abolir os danos à saúde. Tem a pretensão de reduzir a um mínimo aceitável dos riscos de danos desnecessários, sempre associado ao cuidado de saúde. Ora, se existem danos desnecessários, é porque existe dano necessário. Em saúde, de fato, existe dano necessário. É como, por exemplo, qualquer incisão cirúrgica para realização de uma cirurgia qualquer, apendicectomia, por exemplo. Você tem que fazer uma incisão cirúrgica para fazer a apendicectomia. Você lesou um tecido, houve dano, mas esse dano era necessário. O que não é necessário, é considerado dano desnecessário, e é o que a segurança do paciente preconiza, evitar esse risco e os danos desnecessários, é, por exemplo, fratura do braço em decorrência de uma queda hospitalar. Um indivíduo interna para fazer uma apendicectomia, cai do leito e quebra o braço. Quebrar o braço é um dano desnecessário, porque ele é um dano associado ao cuidado e não associado à doença que causou a sua internação. Evento adverso e incidente sem dano. Evento adverso, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um incidente que atingiu o paciente e que necessariamente resultou em dano para ele. Por exemplo, ele tomou uma bolsa de sangue, um sangue errado, não era para ele, ou foi cruzado errado, ele não era compatível, e ele apresentou uma reação transfusional. Com morte ou sem morte, ele apresentou uma reação transfusional. Isso é um evento adverso. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um acidente que atingiu o paciente que resultou em dano ao paciente. Já incidente sem dano seria um incidente que atinge o paciente, mas que não causa dano. Por exemplo, a bolsa de sangue foi conectada ao paciente errado, mas nada aconteceu. Não houve dano no paciente. O sangue era compatível. Por algum motivo fortuito, era compatível. Isso não é impossível. Então, isso não é um evento adverso, isso é um incidente sem dano. Near miss e circunstância notificável, nós temos aí o primeiro anglicismo, que é near miss. Near miss é quase erro, se nós formos traduzir ao pé da letra. Então, near miss é quando o incidente é detectado antes de atingir o paciente. Por exemplo, a bolsa de sangue foi conectada ao paciente errado, e este incidente foi detectado antes da bolsa ser infundida. Antes de ele começar a receber o sangue, o sangue foi retirado, não foi passado. Então, near miss, quase que foi um incidente notificável. Então, near miss é um quase erro. Não atingiu o paciente. Já circunstância notificável é quando existe apenas o potencial de dano. Não atinge o paciente de forma alguma, mas existe apenas um potencial de dano. Por exemplo, você tem um aparelho quebrado. Claro, um aparelho quebrado é um risco, é uma circunstância, não é um incidente, mas circunstância em que você deve notificar, porque ele deve ser trocado, esse aparelho, porque você pode precisar e não ter o aparelho
adequado para o uso, né? Evento adverso, e aí é preciso que a gente fale da Joint Commission International para depois a gente falar sobre a Organização Mundial de Saúde. Por que eu falo da Joint Commission International? A Joint Commission usa esse termo evento adverso como uma ocorrência imprevista, indesejável ou potencialmente perigosa numa instituição de saúde, ou seja, diferente da Organização Mundial de Saúde, que diz que é quando o dano atinge o paciente, né? Aqui não, mesmo que seja potencialmente perigosa, já é um evento adverso para a Joint Commission International, que usa isso. Então, pela definição da Joint Commission International, não há necessariamente uma vinculação de dano com evento adverso, diferente da Organização Mundial de Saúde, que determina que haja dano para ser um evento adverso, haja dano para o paciente. Dessa forma, uma queda do leito é sempre um evento adverso, tendo ou não tendo causado dano ao paciente. Pela Organização Mundial de Saúde, não. Uma queda do leito é um evento notificável, porém, só é um evento adverso se tiver havido algum dano ao paciente. Já pela Joint Commission, não. Joint Commission, todos sabem, é uma empresa acreditadora bastante respeitada no estado americana, ela faz isso, ela atua no mundo todo e ela já trabalha com esses termos há muitos anos, mesmo antes da disciplina Segurança do Paciente ter começado, né, ter sido criada. Evento sentinela para a Joint Commission foi também um termo cunhado pela Joint Commission. Ele é utilizado desde 1995, ele significa uma ocorrência inesperada envolvendo morte ou lesão fisiológica ou psicológica grave no paciente. A Joint Commission, então, deu esse nome de evento sentinela e pedia que todos os hospitais, todas as unidades hospitalares que eram certificados pela Joint Commission notificassem a ela os eventos sentinela e mostrassem alguma ação, né? Algum plano de ação para que aquilo não voltasse a ocorrer. Hoje, a Joint Commission usa o termo como equivalente ao Never Event, segundo o anglicismo que a gente vai utilizar, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Esses são exemplos de eventos adversos cunhados pela Joint Commission International. Ele identifica esses eventos adversos, ele aceita que esses eventos sentinela sejam ligados a cada hospital e a cada país, de acordo com as suas respectivas legislações, mas são sempre eventos que levam à morte ou a dano grave ao paciente, né? Never Event. Never Event é um termo equivalente, nós já anunciamos ainda há pouco, é um termo equivalente ao evento sentinela, foi cunhado pela National Quality Forum, que é uma organização sem fins lucrativos americana e que realiza medições de relatórios públicos. A National Quality Forum, então, cunhou esse termo Never Event pela primeira vez em 2001. E referência a erros médicos chocantes, ou seja, equivalem aos eventos sentinelas porque são inequívocos, mensuráveis e que igual aos eventos sentinelas da Joint Commission, eles resultam em morte ou incapacidade significativa e que são geralmente evitáveis, né? Ele hoje já tem uma lista com 29 eventos reportáveis sérios e que a National Quality Forum grupou em 7 categorias, que são, a última lista foi publicada em 2016 e que são divididos em 7 grupos: cirúrgicos, produtos e dispositivos, proteção do paciente, gerenciamento do cuidado, relativos ao ambiente, radiológicos e criminais. Nos cirúrgicos, cirurgia ou procedimento invasivo realizado de forma incorreta, em local incorreto, em paciente errado, retenção de objeto ou material estranho, óbito imediato do paciente asa 1, de baixo risco. Em produtos e dispositivos, morte ou lesão grave associada ao uso de drogas, dispositivos ou produtos biológicos contaminados,
morte ou lesão grave associada ao uso ou função de dispositivo em que esse é usado para funções diferentes das pretendidas, embolia aérea intravascular, que ocorre durante assistência, proteção ao paciente, alta de um paciente de qualquer idade incapaz de tomar decisões, morte do paciente ou incapacidade grave associada à fuga do paciente do hospital, suicídio ou tentativa de suicídio ou automutilação resultante em incapacidade grave. O grupo 4 é o grupo que são os mais frequentes, né? São gerenciamento do cuidado, os mais frequentes com relação aos profissionais de saúde, diz respeito à morte ou lesão grave associada a erro de medicação, queda, produtos sanguíneos, perda irreversível de espécime biológico insubstituível, falha em acompanhar, comunicar resultados de exames de laboratório, patologia ou radiologia. No grupo B, morte ou ferimentos graves materna ou do recém-nascido associados ao trabalho de parto ou ao parto e uma gravidez de baixo risco, inseminação artificial com esperma do doador errado ou ovo errado e lesão por pressão estágio 3 ou 4, ou seja, a lesão por pressão nos estágios avançados são considerados never event e não apenas evento adverso, ou seja, um grau mais grave, um grau acima de gravidade. Nos ambientais, morte ou incapacidade grave do paciente ou do funcionário associada a choque elétrico, gás errado, contaminação por substâncias tóxicas, queimadura no trabalho, incidentes com grade de contenção ao leito. No radiológico tem apenas um, que é morte ou lesão grave de um paciente ou equipe associada à introdução de objeto metálico na área de ressonância magnética. Por fim, os criminais, evento associado a falsos profissionais de saúde, abuso sexual, morte ou lesão significativa em um paciente ou membro da equipe resultante de uma agressão física. Os never events, então, hoje são mais utilizados do que o termo evento sentinela, e cada país tem o seu, não necessariamente acompanha os do National Quality Forum, mas quase todos se baseiam neles, né? O Brasil foi lançado o seu grupo, né, de Never Events pela Anvisa, ele está publicado neste livro, na página 20, e são em tudo semelhantes à lista dos Never Events antigos da National Quality Forum. E o que é erro? Muito interessante essa pergunta. Erros, então, são ocasiões em que uma sequência traçada de atividades mentais ou físicas falha em alcançar o resultado esperado e que não podem ser atribuídas à intervenção do acaso. Essa é uma definição cunhada por um psicólogo cognitivo bastante importante para a disciplina do paciente, chamado James Reason, e que estudou a fundo os mecanismos de erro, por que o ser humano erra. Ele, então, é um dos ícones dos autores que estudamos segurança do paciente se utilizam. Ele divide os erros em dois grandes grupos. Os erros ativos, ou seja, aqueles erros em que a ponta comete, ou seja, quando eu digo ponta, é o profissional, o médico, o enfermeiro, o farmacêutico, o radiologista, enfim, o profissional de saúde comete na hora. Então, são os erros ativos. Esses erros eles são identificados quase que imediatamente. Mas eles ocorrem na linha de frente, seus efeitos são sentidos quase que imediatamente. Por exemplo, troca de medicamento no momento da administração. Trocou o medicamento, trocou o paciente, enfim, uma troca no momento da tarefa, de fazer a tarefa. Existem também os erros latentes, que são quase todos provenientes de gestão. Eles são causados por uma gestão errada ou inadequada ou omissa. Eles ocorrem longe da linha de frente, fora do controle direto do operador. O operador é o profissional de saúde, né? Esses erros latentes, então, o erro de Beck, por exemplo, falta de um medicamento no hospital. Você não tem um quimioterápico, um antibiótico para utilizar
e isso por uma gestão errada, equivocada, inadequada ou falta mesmo de gestão, não é isso? Os erros ativos geralmente têm como fatores contribuintes, principal deles, os fatores humanos. Fatores humanos são aqueles fatores que são característicos do ser humano, como o nome está dizendo. Como, por exemplo, um lapso de memória, como, por exemplo, cansaço, né? Esses são fatores contribuintes que fazem com que o ser humano erre. Também podem ter alguns fatores sistêmicos, como, por exemplo, falta de luz no ambiente, né? Ou chuva, ou insegurança, muitos outros, os fatores ergonômicos do local, uma planta inadequada. Fatores externos, né? Fatores externos são todos aqueles que estão fora do controle do profissional de saúde. Por exemplo, medicamentos semelhantes, com embalagens semelhantes. E fatores relacionados ao paciente, que também nos conduzem ao erro. Por exemplo, o paciente não adere ao tratamento. Você tem que saber lidar com isso, porque senão o seu tratamento não vai surtir o mesmo efeito. Já os erros latentes, como a gente vinha falando, são os erros oriundos de uma gestão inadequada ou omissa, né? São decisões gerenciais, ergonomia insuficiente ou inadequada, falta de treinamento, falta de manutenção de equipamento, de revisão ou de monitoramento das tarefas. Então, esses são os tipos de erros. E qual é a diferença entre erro e violação? É muito importante a gente saber essa diferença. Erro é um termo que nos remete a um nome muito pejorativo, né? Mas é preciso que a gente entenda que em segurança do paciente, erro é uma falha não intencional na execução de uma ação planejada, de acordo com o desejado, ou com o desenvolvimento incorreto de um plano. Ou seja, ninguém erra porque quer, né? Essa é a definição, mais uma vez, de James Reason. Eles podem ocorrer quando se faz a coisa errada, erro por comissão ou erro comissivo, ou quando se deixa de fazer a coisa certa, erro por omissão. E o que é violação? As violações são desvios intencionais de um procedimento, um padrão ou uma regra vigente. Embora raramente sejam maliciosas, podem se tornar rotineiras e automáticas. Isso significa dizer o seguinte, que as falhas, eu não tenho intenção de burlar aquela regra, burlar aquela norma que já está consagrada, mas no meio do caminho eu acabo errando por vários motivos e a gente vai ver ao longo do curso esses motivos. Já os desvios, as violações, não. Eu quero fazer daquele jeito que eu sei que não é o consagrado. E às vezes eu posso me dar mal, mas às vezes eu posso estar mostrando que existe uma outra forma de fazer a mesma coisa, né? Então, os desvios, as violações são intencionais e as falhas são não intencionais. Os erros podem ser de dois mecanismos, e essa é uma classificação também do James Reason. Eles podem ser erros de execução, ou seja, na hora em que o operador está fazendo a tarefa, ou de planejamento dessa ação, né? Planejamento ou aplicação. A gente vai ver por que planejamento ou aplicação. Execução, então, são dois grandes tipos, são os mais comuns. Os deslizes, que são os mais comuns, falta de atenção, ou os lapsos, falhas de memória. Os deslizes e os lapsos, que são os erros de execução, são também chamados de erros de habilidade, skill-based erros. O operador tem pouca ou nenhuma consciência do que está fazendo e subitamente ele está realizando uma tarefa de rotina que ele faz aquilo todo dia, quase que no piloto automático e subitamente falha uma memória. Ou ele tem um lapso de memória, ou ele tem uma falta de atenção e aperta o botão errado, né? Ou ele tem uma falha de memória e não se lembra que deu o medicamento para aquele paciente e volta a dar o medicamento no mesmo paciente, ocasionando, por vezes, superdosagem. Então, esses são os erros de habilidades.
É preciso entender que eles são não intencionais, mais uma vez. E aqui eles também têm um nível de pouca ou nenhuma consciência. O operador tem pouca ou nenhuma consciência desses erros. Já os erros de planejamento ou de aplicação são chamados equívocos ou enganos, e existem dois tipos: os enganos de aplicação de regra e os enganos de aplicação de conhecimento. Aplicação de regra são os erros no nível de regras ou de conhecimento, e geralmente eles têm médio ou alto nível de consciência. Diferente dos anteriores, o indivíduo está consciente do que ele está fazendo, ele está aplicando uma norma, ele está aplicando um protocolo, ele está realizando uma tarefa com uma regra, ou ele não tem regra, no caso do conhecimento. Então, na regra, por exemplo, ele tem uma regra, ele se equivoca quando ele aplica uma regra errada. Ou quando ele tem uma regra boa, mas ele se equivoca quando ele aplica esta boa regra numa forma inadequada, ou que não serve para aquela tarefa, né? Ou quando ele não escolhe uma regra boa, a melhor regra ou o melhor protocolo para aquele caso. Já nos equívocos de conhecimento, não existe regra. Este é o grau mais alto de sofisticação dos erros, porque o indivíduo tem que aplicar o seu próprio conhecimento, né, para resolver aquele problema. Aquele problema não tem regra, não tem norma, não tem protocolo, e ele então tem um altíssimo risco de errar, porque ele vai ter que, naquele momento, naquela hora, utilizar o seu conhecimento. Os erros por equívoco, por engano, são quase sempre relacionados à aplicação de normas e protocolos, portanto, tem tudo a ver com diagnóstico e tratamento, né? Já os erros por deslizes ou lapsos têm tudo a ver com uma tarefa de aplicação de algum medicamento, de execução de alguma tarefa rotineira, né? Então, estes são os tipos de erros segundo os mecanismos de erro segundo Reason. Não tem muita importância a gente saber o que é deslize, lapso, equívoco por regra ou por conhecimento, mas é importante que nós saibamos os mecanismos pelos quais nós estamos sujeitos a errar. Por isso que Reason, que era um psicólogo cognitivo, trabalhou isso na tentativa de entender quais eram os mecanismos de erro do ser humano. Já as violações, existem muitos tipos, a gente vai citar as mais comuns, que são 3. As violações de rotina, otimização ou as chamadas necessárias, né? Violação, mais uma vez, não é um erro, violação é quando a gente erra com a intuição de errar, né? Com o intuito de errar, perdão. E existem 3 tipos: pequenas violações toleradas pela equipe, que são as de rotina, violações de rotina, exemplo, não higienização das mãos. A não higienização das mãos, todos nós sabemos que é a violação de rotina mais frequente entre o profissional de saúde. Não existe um profissional de saúde que não saiba que não lavar as mãos, não higienizar as mãos é uma violação de regra. Portanto, coloca em risco não só o paciente, como ele próprio, né? Já as violações de otimização são pequenas decisões pessoais, pequenos deslizes, pequenas falhas de regras, violação de regras, que ele decide naquele momento. Por exemplo, o plantão hoje está muito tumultuado, vamos botar o residente para ficar sozinho, sem supervisão. Isso é uma violação. Nenhum profissional novato pode trabalhar sem supervisão. E, finalmente, as violações chamadas necessárias são aquelas em que o indivíduo pula algumas etapas, ou porque está acostumado a fazer e nunca deu problema, ou porque ele quer adiantar o trabalho dele, porque ele está com pressa, porque tem muita coisa para fazer, mas ele sabe que ele está violando uma regra, ele sabe que ele não pode
pular etapas, mas ele pula. Então, são violações. Finalmente, a gente vai citar o viés cognitivo. Viés cognitivo é também um fator contribuinte para o erro, extremamente frequente, e a gente vai citar apenas alguns que são mais frequentes, que são mais peculiares do profissional de saúde. Existem mais de 30 vieses cognitivos, mas que nos dizem respeito, eu vou citar apenas alguns. Para começar, viés é uma análise feita de maneira tendenciosa, baseada em nenhuma evidência científica. É baseado na sua própria percepção. Quando o indivíduo sabe, eu sabia que ia ser assim. Toda terça-feira, às 4 horas, é assim que acontece. Ou seja, não tem nenhuma base científica para ele formular aquele pensamento. Então, esse é um viés. É uma percepção individual, não tem nenhuma base científica, né? Os principais que dizem respeito a profissionais de saúde são os vieses de retrospecto, né? Vieses cognitivos podem levar a desvios sistemáticos da lógica e de decisões, e das decisões irracionais, podem levar a decisões irracionais, né? Por exemplo, o viés do retrospecto é um tipo de viés cognitivo do qual o indivíduo tem uma tendência a achar que eventos passados como sendo previsíveis, sendo que na maioria das vezes eles não são. Ou seja, o retrospecto é o retrovisor, em que você olha para trás e vê, tá vendo? Toda terça-feira, às 4 horas, acontecia isso. Tá vendo? Toda quarta-feira, às 4 horas, tem que acontecer isso. Então, não tem nenhum valor científico, não tem nenhum respaldo científico, mas ele acredita naquilo, né? É quase que uma superstição. O viés de confiança é também muito característico da medicina, muito característico dos profissionais de saúde, é quando as pessoas sobreestimam o conhecimento próprio e subestimam os riscos, colocando peso excessivo nas suas habilidades capazes de controlar os eventos. A gente está falando aqui muito mais dos profissionais novatos. Um médico novinho, residente, um enfermeiro novo, um farmacêutico recém-formado, que sobreestimam o que sabe, porque naturalmente não tem uma experiência suficiente para reconhecer o risco que está passando ou que está fazendo com que aquele paciente se arrisque, né? E finalmente o viés do otimista. Todo otimista é um mal informado. O viés do otimista ou o viés de confiança são em tudo semelhantes, né? É quando a percepção do futuro é sempre positiva e que os planos traçados vão dar certo, não seremos acometidos por nada de ruim. Isso é quase que um emblema do profissional de saúde, que é exatamente o oposto do emblema do piloto da aviação e da aeromoça. O piloto da aviação sai de casa achando que alguma coisa pode dar errada. E o profissional de saúde diz assim, não, tudo vai dar certo, Deus está comigo, tudo vai dar certo. Tudo acaba dando certo mesmo, então tudo vai dar certo. Não se trata de otimismo nem de pessimismo. Trata-se, portanto, de um profissional que já sai preparado para enfrentar uma adversidade, um risco, que é exatamente a característica das organizações de alta confiabilidade, que estão o tempo inteiro procurando o risco e os perigos. Bom, nós vamos terminando por aqui, mas antes eu queria dar algumas dicas úteis. Estude, discuta e reflita. Primeiro sobre a catástrofe de Chernobyl, como a gente falou ainda há pouco, ocorreu em 1986. Existe uma gama enorme de trabalhos que você pode procurar na internet sobre isso e ver as razões, ou seja, o estudo mostrou que pequenas violações de procedimentos operacionais mostravam que a cultura de segurança entre os profissionais daquela usina eram insuficientes. E eu sugiro que vocês vejam como que as outras usinas nucleares hoje trabalham com relação a estes mesmos critérios de segurança. Por coincidência, nesse mesmo ano, ocorreu outra tragédia. Em 1986, se todos se lembram, a explosão do ônibus espacial Challenger,
que explodiu no ar minutos depois da decolagem, inclusive com civis a bordo, uma professora, e que a mesma coisa aconteceu. Pequenas violações mostravam que aqueles profissionais que estavam a bordo e que estavam também na base violaram algumas regras básicas. Bom, eu espero que vocês trabalhem isso, estudem, não se restringam, não se limitem ao guia, leiam o guia curricular da Organização Mundial de Saúde, que é a nossa referência pedagógica mais importante, mas busquem outras referências também, sobretudo estas grandes tragédias que deram origem ao termo e ao trabalho de segurança que nós estamos nos referindo hoje. Um grande abraço, até a próxima, um bom estudo para vocês.